Olá, querido estudante. Tudo bem com você? Nesse encontro, a gente vai estudar dois temas. A gente vai finalizar a primeira parte de geometria analítica, estudando ângulo formado por duas retas, e iremos iniciar os nossos estudos quanto à circunferência. No caso, em ângulo formado por duas retas, nós temos o seguinte problema. Temos duas retas, R de vermelho e S em azul, e nos interessa conhecer o ângulo que é formado por essas duas retas. Então, aqui, estamos interessados, por exemplo, em conhecer esse ângulo, que a gente vai chamar ele de θ. Vamos chamar de alfa o ângulo da reta S, e vamos chamar de beta o ângulo da reta R. Como o ângulo alfa ele é externo ao triângulo, então ele vai ser igual, o alfa ele vai ser igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a alfa, que isso significa que o alfa vai ser igual à soma de beta mais θ. Como nós queremos saber o valor de θ, θ vai ser igual a alfa menos beta. Na aula da equação reduzida da reta, vocês estudaram que a reta R ela possui uma equação. Ela possui uma equação reduzida dada por y igual a m1 x mais um certo b1 aqui. Na aula da equação reduzida da reta, vocês estudaram que a reta R ela possui uma equação. Ela possui uma equação reduzida dada por y igual a m1 x mais um certo b1 aqui. Enquanto a reta S possui a sua equação, o m1, e o que é o b1? O m1, no caso, aqui, ele vai ser a tangente do ângulo θ. O m1, e o que é o b1? O m1, no caso, aqui, ele vai ser a tangente do ângulo θ, ou seja, o m1 é igual à tangente do ângulo beta. Sabendo o ângulo da reta, calcula-se a tangente e esse é o valor do m1. E o b1, que é o coeficiente linear, é onde ele intercepta o eixo y. Da mesma forma, o m2 é a tangente do ângulo da reta S, ou seja, de alfa. Então, para se conseguir o valor do ângulo θ ou algo relacionado ao ângulo θ vinculado aos coeficientes angulares de ambas as retas, que em geral o que a gente tem, nós precisamos calcular a tangente de θ. Então, a tangente de θ, ela vai ser igual a tangente de alfa menos beta, porque alfa é igual a menos beta. E aqui nós vamos precisar de uma formulinha, de uma relação lá da trigonometria. A tangente da soma de dois ângulos, da soma de dois arcos, é dado por a seguinte expressão. A tangente da soma de dois ângulos, da soma de dois arcos, é dado por a seguinte expressão. Tangente de A mais B vai ser tangente A mais tangente B, dividido por 1 menos tangente A, tangente B. Ok? Quando o sinal aqui dentro é negativo, como a tangente é uma função ímpar, significa que vai inverter o sinal aonde está o Bzinho. Então, aqui vai vir como sendo menos, porque tangente de B, o menos sai para fora, e a tangente B aparece aqui e vai vir um mais aqui, porque menos e menos do B vai ser mais o Bzinho. Então, aqui vai vir como sendo menos, porque tangente de B, o menos sai para fora, e a tangente B aparece aqui e vai vir um mais aqui, porque menos e menos do B vai ser mais. Então, aplicando essa relação, nós temos que tangente alfa menos tangente beta
dividido por 1 mais tangente alfa vezes tangente beta. Pronto. A tangente de alfa e a tangente de beta a gente sabe quem que é. A tangente de alfa vem lá da equação da reta S. É o coeficiente angular da reta S. Então, vai ficar M2 menos a tangente de beta é o coeficiente angular lá na equação reduzida da reta R, que é M1, dividido por 1 mais M2 vezes M1. Aqui eu não me preocupei muito, mas só que precisa de alguns detalhes. Essa tangente ela só pode ser calculada quando ela estiver definida. Por exemplo, não está bem definido, não está definido a tangente de 90 graus, nem a tangente de 270 graus, tá? 70 graus, tá? Além disso, quando o ângulo θ for de 90 graus, nós já sabemos como que isso aqui vai se comportar. Nós vimos na aula do professor Júlio que quando o ângulo θ é de 90 graus, eu pegar o coeficiente angular M1 e multiplicar pelo coeficiente angular M2, a resposta dá menos 1. A circunferência ela foi introduzida em um exercício relacionado ao tópico de distância entre dois pontos. Então, para a circunferência, nós precisamos de duas informações: o centro e a distância dos pontos ao centro, que a gente vai chamar de raio. Então, isso equivale a pensar que nós queremos determinar todos os pontos x, y, dentro desse contexto que é a circunferência, de tal forma que a distância desse ponto AC seja igual a R. Calculando a distância de P a C ao quadrado, como visto na primeira aula sobre distância deste curso, nós sabemos que isso vai ser x menos o xc, ou seja, a distância de x até xc, ao quadrado, mais a distância de y até yc, ao quadrado. Só que aí a distância de P até C é fixa, é R. Então, isso aqui vai ficar R ao quadrado igual a x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado. Reescrevendo isso aqui, nós temos que x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado. Isso aqui é igual a R ao quadrado. E é essa aqui a equação da circunferência. Todos os pontos que satisfazem essa expressão estão na circunferência centrada no ponto C e de raio igual a R. E assim vai ser finalizado a nossa aula do encontro 3 no módulo 5. É isso aí, aluno. Bons estudos e se cuidem.